Então vamos lá? Bom, a notícia de hoje é essa daqui. Eu não tô nem acreditando que eu tô lendo isso em voz alta, né? Mas é assim, eletrônicos mais caros. O governo vai elevar em até 25% o imposto de importação sobre 1.000 itens. E eu vou explicar para você por que isso aqui pode prejudicar imensamente o Brasil. Não só fazer você gastar muito mais dinheiro na hora de comprar equipamento eletrônico, como pode deixar o Brasil um país mais pobre. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Quem não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Antes de eu falar sobre notícias do governo aqui e da política de modo geral, é sempre importante você se lembrar que eu sou um cara do mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso, né? As minhas opiniões, elas partem de um viés. Viés esse ligado ao mercado em que eu atuo. Quando eu estou emitindo alguma opinião sobre alguma coisa, eu sou um liberal, né? Então eu estou querendo dizer que eu sou contra, na maioria das vezes, a taxação, os impostos. Eu vou sempre dar uma justificativa para isso, é óbvio, né? Mas é importante você saber que esse canal é enviesado nesse sentido. Você pode buscar a opinião de outra pessoa, talvez em outro lugar, que diga para você que isso aqui é bom, apesar que eu acho difícil nesse caso específico, porque de fato é uma notícia desastrosa, né? E até para um ano eleitoral. Então é o seguinte, quando o Haddad foi passar ali o orçamento dele, né? Ele falou, não, fica tranquilo aí que tem um dinheiro aí que vai vir de algum lugar, né? Não sabemos muito bem do que vai vir, mas ele vai vir aí. E essa medida aqui, ela visa arrumar esses 14 bilhões de reais que ele falou que arrumaria ali para os cofres públicos, né? Para que ele consiga se manter dentro do arcabouço fiscal. Só que olha que loucura, não foi de Washington que veio o anúncio de novas tarifas aqui, mas de dentro de casa mesmo, pelo governo federal. O Ministério da Fazenda, então, elevou o imposto de importação sobre mais de 1.000 produtos. Quais produtos são esses, né? Com alíquotas que podem chegar a 25%. A lista inclui smartphones, né, seus celulares aí, freezers, painéis com LCD e LED, além de máquinas e equipamentos usados pela indústria. Nesse cenário, a gente está dizendo que você já paga o dobro num preço de um iPhone e você vai pagar mais ainda. Tem uma alíquota adicional a essa que já existe. Qual que foi a justificativa oficial do governo aqui? Proteger a indústria nacional. O objetivo é óbvio, né? Não tem nada a ver com proteger a indústria nacional. Afinal, o Brasil não produz microchip, não produz smartphone, larga escala, não produz notebooks, não produz nenhum tipo desses equipamentos. Só que a gente tem, a maior parte disso tudo aqui são produtos importados pelo Brasil e que a gente não tem uma marca nacional que faria a gente comprar mais. Essa justificativa, sobre algum ponto de vista, né, ela até poderia funcionar quando você tem uma indústria que está começando dentro de um país. Se você for mais estatista, né, você poderia dizer que a gente precisa colocar um imposto sobre os produtos estrangeiros para deixar o nosso mais competitivo, porque a indústria dos Estados Unidos, por exemplo, já está mais bem desenvolvida. Então você pega e fala assim, o Brasil não produz iPhone, mas a gente produz um celular similar, aí a gente vai criar um imposto sobre o iPhone, então, que faz o iPhone ficar mais caro, o consumidor final, ele vai optar por uma marca nacional, né? Isso acaba funcionando como espécie de fomento, garante geração de empregos, etc. Pelo menos essa é a lógica de algumas pessoas aqui. Se fosse para fazer dentro dessa lógica, não faria sentido nesse cenário sem antes você criar a indústria nacional aqui, mas na prática não tem nada a ver com isso, né? A medida visa simplesmente fazer a conta pública fechar, ou seja, fazer a gente pagar mais imposto. Agora, qual que é a consequência que o governo não observou disso aqui? A gente está agora com uma discussão na Câmara com um projeto de lei que, cara, ele deve passar de toda maneira, que ele visa acabar com a escala 6x1, uma escala nociva mesmo de trabalho, né? Você trabalhar de segunda a sábado e ter um descanso no domingo, que aí você usa para limpar a sua casa ou para fazer alguma outra função, ou seja, você trabalha todos os dias da semana, né? Você acaba não folgando ali, então você acaba trabalhando o tempo todo, e isso é péssimo, inclusive, para a economia, tá? A escala 6x1 nesse modelo, porque ela não tem dias úteis ali para as pessoas gastarem. Existem alguns estudos bem sérios que mostram que existe sim um impacto econômico nocivo de uma parte, mas que por outro lado você tem um ganho, né, financeiro ali, até de uma mão de obra contratada a mais, você tem também pessoas com mais tempo livre para gastar, e isso pode melhorar o comércio, o varejo, etc, né? Porque uma pessoa, quando ela não tem tempo, né, para poder descansar ali, isso não funciona. Agora, nesse momento, então, a gente deve observar uma queda na produtividade de alguns setores. Essa queda, ela poderia facilmente ser suprida nesse momento que a gente está escalando IA ali com tecnologia. O mundo inteiro procurando meios de deixar mais barato para os seus empreendedores internos, né, para os seus empresários, uma maneira de desenvolver empresas de IA, uma maneira de desenvolver, importar equipamentos para cruzar com essa tecnologia nova e a gente provocar um aumento na nossa produtividade. O Brasil, mais uma vez, vai ficar para trás. Imagina que agora a gente vai ter empresas que iam trocar de computador, etc., não vão trocar. A gente vai ter equipamentos mais velhos. O equipamento mais velho deixa o trabalhador menos eficiente, ou seja, fim da escala 6x1, ao mesmo tempo que a gente tem uma piora na produtividade, as pessoas que precisam de um equipamento legal para trabalhar, para desenvolver um negócio, etc., essas pessoas agora não vão ter esse equipamento. Com isso, a gente tem menos geração de empresas
novas, menos tecnologia, um país onde a gente sabe que faz muito pouco tempo que a gente conseguiu algum tipo de acessibilidade. O argumento da Fazenda é que a entrada de produtos estrangeiros estaria em níveis capazes de ameaçar os elos da cadeia produtiva e provocar regressão tecnológica. Eu queria de vocês, assim, que vocês comentassem aqui, né, quais produtos tecnológicos a gente tem aí. Em tese, as tarifas mais altas dariam fôlego para a indústria local. Cara, que absurdo! Será que ninguém da imprensa vai se perguntar qual indústria local é beneficiada? Na prática, o caso dos celulares levanta dúvidas. Só o caso dos celulares, né? O Brasil tem linhas de montagem, mas depende de componentes e tecnologia importados. Não há hoje uma cadeia completa capaz de produzir smartphones do zero com competitividade global. E agora com peças chegando mais caro, nem vai ter, né? Ao encarecer o produto final, o governo pode estar protegendo apenas a montagem, elevando o preço para o consumidor sem criar um polo tecnológico robusto. Não, é exatamente o que o governo está fazendo. Não existe criação, né? O impacto não se limita a bens de consumo. Parte dessa alta vai recair também sobre bens de capital, máquinas e equipamentos usados na produção. Não é possível que ninguém no governo pensou sobre isso. O Brasil já tem um maquinário obsoleto, a gente já está atrasado em termos de produção. Quando você olha para a produtividade do nosso país, ela é péssima. Não porque nós temos funcionários piores, tá? Que é a explicação de muita gente, mas exatamente porque o custo de importar maquinário, ele é muito alto. E aí isso significa aqui que empresas que dependem de tecnologia estrangeira para modernizar fábricas ou ampliar a capacidade produtiva também pagarão a mais no mesmo ano aí do fim da escala 6x1, né? Importadores alertam para perda de competitividade e possível pressão inflacionária. Olha que tipo de ideia esdrúxula e besta de se fazer nesse momento. No fundo, a medida combina política industrial e necessidade fiscal, mas a segunda parece mais urgente que a primeira. Sim, é só desespero atrás do dinheiro. Os 14 bilhões estimados ajudam a fechar a conta no curto prazo, ou seja, né, a gente teve um custo de produzir várias medidas populistas que o Lula soltou nesse momento agora, e aí para pagar essa conta, eles decidem diminuir a capacidade produtiva do Brasil, diminuir a nossa competitividade no cenário internacional, aumentar o preço dos celulares e notebooks para todos os brasileiros. Imagina você que trabalha editando música, editando um vídeo, fazendo alguma coisa, você vai pagar mais caro agora no seu equipamento com a promessa, né, de melhorar o ambiente competitivo. E aí, um orçamento pressionado por despesas obrigatórias e com pouco espaço para cortes estruturais, aumentar tarifas é uma solução rápida. O custo, contudo, é difuso, né? Vai recair sobre empresas que investem e sobre consumidores que compram. A Veja foi até assertiva. Tarifas são impostos com outro nome, é imposto. Embora tecnicamente incidam sobre importadores, elas acabam repassadas ao preço final. Que obviamente, né? O governo vai lá e fala, não, nós estamos tributando os ricos aqui, sim, e aí a empresa vai fazer o quê? Você acha que ela vai absorver esse imposto aqui, né? E não vai repassar para o consumidor? É óbvio que não. Então, ao contrário de reformas estruturais, o protecionismo não aumenta a produtividade por si só, apenas cria um escudo temporário. Lembrando sempre, né, que se protecionismo e preço alto protegesse e criasse indústria aleatoriamente, o Brasil já seria uma potência internacional. O Brasil tem os preços mais impeditivos para todos os produtos importados, né? Era aquela treta que o Trump estava falando lá atrás. Ele queria chegar na paridade fiscal, né? Que seria cobrar o mesmo imposto dos países que estão cobrando deles. Nesse momento aqui agora, isso aqui inclusive vai desagradar bastante, né, o senhor Donald Trump aqui, porque isso mexe em tudo. Quando a gente pega o que a gente vai ter aqui, né, com as tarifas mais elevadas aqui, a gente tem então nesse outro site, eletrônicos e telecom, então smartphones, painéis LCD e LED, circuitos impressos e controladores de edição, equipamentos médicos, aparelhos de ressonância magnética, tomografia computadorizada e aparelhos dentários, máquinas industriais, robôs industriais, empilhadeiras, fornos industriais, turbinas e geradores a gás, agronegócio, tratores, distribuidores de adubo, descaroçadeiras de algodão, vestuário, máquinas para fabricar ou consertar calçados, máquinas de fiação têxtil. Outros, freezers, cartuchos de tinta, máquina de cortar cabelo, câmeras especializadas. Então estamos aí agora em uma das piores notícias, né, pra gente começar o ano. Vamos começar o ano pagando mais imposto, e não só pagando mais impostos, como sendo um país menos competitivo no cenário internacional. Cara, de verdade eu espero que tenha volta para isso aqui, eu espero que a gente não avance por esse caminho, espero que exista algum outro tipo de solução, que a gente reflita sobre isso. Tem vários outros lugares onde a gente pode pensar em tirar isso aqui que afete menos a cadeia produtiva, ou que pelo menos, né, se eles forem colocar isso aqui, eles removam equipamentos que podem ser utilizados no ganho de produtividade. Boa parte disso aqui seria, né, porque até se a gente está falando de computadores e notebooks e celulares, gente, a gente utiliza isso no dia a dia. Você tem um computador pior, né, faz você gastar muito mais tempo no trabalho. Imagina uma pessoa que leva 1 hora para realizar uma tarefa, ou exportar um vídeo ali. Se ela tem um computador melhor, ela poderia levar 25 minutos nessa exportação. São 25 minutos ou 30, são mais de 35 minutos ali de ganho de produtividade. Então, você tem aqui como ganhar em produtividade com esse tipo de coisa. A gente deveria estar fazendo o contrário, fazendo alguma coisa que permitisse que as empresas tragam maquinário para que a gente tenha aqui. Ou, né, pelo menos que essa lei seja melhor formulada. Somente
provavelmente dos produtos que tem equivalente nacional, no mínimo, tá? Não tô dizendo que eu concordaria com ela se tivesse desse jeito, mas acho que se a gente tivesse essa lei bem redigida, poderia ser melhor. Você que é deputado, alguma coisa, faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, não deixe isso aqui não, tá? Isso aqui não faz o menor sentido. Por favor, alguém impeça esse homem, né? Então, para você que chegou até aqui, eu sei que são muitas notícias ruins do Brasil, mas saiba que o Brasil está bombando, apesar dos desmandos aí dos governos, né? Se você pegar aqui nesse ano, por exemplo, o ETF da UVP, que foca em empresas de qualidade na nossa Bolsa de Valores, só esse ano ele subiu 19,24%. Quando a gente vai olhar o EWZ lá fora dolarizado, a gente está falando de 22,58%, ou seja, o mundo inteiro está investindo no Brasil nesse momento. Tem grandes oportunidades aqui, Vale, Petrobras, etc. São as mais conhecidas pelos gringos, mas tem diversas empresas que vão se beneficiar desse ciclo que a gente está vivendo agora de melhora no cenário da Bolsa de Valores. A gente está entrando agora com um corte na taxa de juros que vai impulsionar ainda mais as boas empresas brasileiras. Então, se você ainda quiser aproveitar essa alta, tem muita coisa boa que não viram ainda, que não foi comprada ainda, vale a pena você entrar aqui, ó, alvp.com.br, preenche o seu questionário até o final, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Eu sei, é muita notícia complicada, é ano eleitoral, essas coisas acontecem, mas não deixa isso definir o seu grau de investimento, não deixa isso te desmotivar, tá? Não é em vão, tem muito projeto bom no Brasil, tem muita empresa que vai conseguir fazer um trabalho bacana aqui. A gente pode estudar, inclusive, né? Devo estudar nessa semana, se tem alguma empresa que por acaso se beneficia disso aqui. Deve ter, né? Os fabricantes nacionais, talvez uma VEG, alguma empresa pode se beneficiar de um cenário um pouco mais competitivo, muito poucas, mas deve ter, e essas empresas a gente pode identificar ali onde elas vão conseguir ganhar essa oportunidade para a gente crescer ainda mais. Lembrando do compromisso da UVP, que é, se você entrar na nossa escola de investimentos, a gente ensina você a investir, te dá acesso a uma plataforma nossa de investimentos. Se você entrar e não aprender, eu devolvo 100% do seu dinheiro, perfeito? E esse é o compromisso que eu faço com vocês para vocês terem certeza, né? Às vezes não me conhece, Raul, pô, queria entrar num curso, queria entrar na escola, mas olha só, né? Conheci um cara do nada de cabelo molhado apresentando o vídeo, vou confiar num cara que eu nunca vi na vida. Bom, primeira coisa, você pode pesquisar pelo meu nome por aí, né? Eu nunca respondi nenhum processo disso. Imagina se eu dissesse que devolvo o dinheiro das pessoas e não devolvesse. Tava com o nome mais sujo que pau de galinheiro. As únicas pessoas que me processaram foram bancos e corretoras, porque eu falei a verdade, né? Eu cometi esse grande crime no Brasil às vezes, que é falar a verdade. Então, entra lá que vai valer a pena. Deixa eu ver agora se tem algum comentário aqui. Raul, o que acha de Coin 11? Bitcoin eu prefiro comprar diretamente, já falei pra vocês aqui algumas vezes, tá bom? Vou correr lá, tá de noite aqui, eu tô gravando só pra não deixar vocês sem vídeo, porque nesse momento eu tô num evento super legal aí, por isso que eu gravei com cabelo molhado, perdão aí, eu sei que não é de bom tom, mas foi isso.